Olá, pessoal. Eu sou o professor Fabrício da Silva Machado. Nós hoje iremos finalizar a disciplina de avaliação educacional, certo? E para que podemos rememorar alguns pontos significativos dessa disciplina, certo? Primeira coisa que a gente pode estar retomando nesse último dia de aula é o conceito de avaliar. O que é avaliar? Então, definição do ato de avaliar, nós podemos relacionar que o conceito de avaliação está relacionado com a ação e o efeito de avaliar, que é o verbo cuja etimologia se deve ao francês évaluer e que permite assinalar, estimar, apreciar ou calcular o valor de algo. Então, a gente pode estar retomando usando o dicionário também para saber o que significa esse avaliar. Então, quando a gente relembra, a gente pode dizer o seguinte, que determinar o valor, o preço, a importância de alguma coisa, avaliar um quadro, reconhecer a grandeza, a intensidade, a força na avaliar a aflição que compungia, fixar aproximadamente, avaliar uma distância, conceber alguma coisa, imaginar, não tinha como avaliar o sofrimento da jovem. Então, avaliar, ele é muito amplo. Então, essa disciplina veio desmistificar a avaliação como ato de simplesmente examinar, de dar uma nota. Então, avaliar é muito mais do que isso, nós sabemos. Então, dando continuidade, nós podemos nos questionar por que avaliamos. Aqui nessa foto a gente visualiza um professor no momento vamos imaginar, em que os alunos estão fazendo a avaliação e o professor está do lado esperando o resultado do processo de ensino-aprendizagem. Então, a avaliação se faz presente em todos os domínios da atividade humana. A gente constantemente somos colocados para sermos avaliados. Então, o julgar, o comparar, isto é, avaliar faz parte do nosso cotidiano, seja através das reflexões informais que orientam as frequentes opções do dia a dia, ou formalmente através da reflexão organizada e sistemática que define a tomada de decisões. Então, a avaliação, a gente pode dar uma continuidade, a gente pode pensar ela dentro das concepções pedagógicas, das concepções de uma forma didática, como é que essa avaliação foi trabalhada. Então, assim, examinar para avaliar. Nós podemos ter essa avaliação, primeiramente, com uma pedagogia do exame, em que ela tem um caráter classificatório e excludente, porque nessa concepção, a prática de avaliação sob a forma de exames e provas, usadas em colégios católicos da ordem jesuítica e em escolas protestantes a partir do século XVI. Então, esse caráter de classificar, ele é colocado também com uma exclusão, porque resume-se em fazer exames, provas, curiosidades. Há registro que tal prática antecede a esse período, pois na China, 3.000 anos antes de Cristo, já se usavam os exames para selecionar homens para o exército. Então, a gente tem um toque aí dessa curiosidade. Vamos para a segunda. A prática dos exames antigos, o seu apogeu com a ascensão e consolidação da burguesia. Então, isso é interessante, porque a burguesia chegou a ter uma ascensão nesse processo. A introdução generalizada do exame de admissão para o serviço público. Isso é um ganho significativo, que também vai ter o exame como uma proposta para poder fazer essa peneira. E a gente vai para as críticas de Lucchesi, né? Quando ele coloca a substituição do termo prática de acompanhamento da avaliação da aprendizagem, educando para a avaliação da aprendizagem escolar, não exclui a pedagogia de exame das escolas. Por quê? Olha a crítica que Lucchesi faz. Porque o que se vivencia na maioria das escolas, que a gente vê no nosso dia a dia, que ainda se predomina, sim, essa pedagogia do exame, para um resultado, para dar uma nota. Então, por mais que se tenha evoluído os estudos, a avaliação da aprendizagem, colocando com esse novo tema, ainda a gente vê muitos resquícios dessa pedagogia mais tradicional, nesse ato de avaliar mais tradicional. Então, a gente termina também que Lucchesi critica os conteúdos trabalhados não tinham relação com a realidade dos alunos e as regras eram impostas pelos professores, ou seja, é um tipo de avaliação em que o aluno não é escutado, o aluno não tem esse redirecionamento. Então, o professor é o dono da verdade e, ao avaliar, ali finaliza o processo de ensino-aprendizagem. Isso é muito marcante nessa concepção em que examinar para avaliar. A segunda que a gente pode estar observando é medir para avaliar. Então, medir para avaliar, primeiro a gente tem que saber o que é essa medida, tem que ficar claro para a gente isso, que segundo Raj, medir significa atribuir um número a um acontecimento ou a um objeto, de acordo com uma regra logicamente aceitável. E a gente vai para as curiosidades,
dentro dessa concepção, em que a concepção de avaliação como um processo de medida teve sua origem no início do século XX, nos Estados Unidos, como os estudos de Tokmak acerca dos testes educacionais. Então, o que a gente vai observar? Que esses testes vão permear a educação nessa época. E a outra curiosidade é que no início do século XX, a avaliação educacional brasileira é marcada pela contribuição da psicologia, ou seja, os testes psicológicos e a psicologia comportamental, o behaviorismo e a pedagogia tecnicista. Isso é interessante, é um avanço, e a gente também vai ter o lado das críticas, né? Porque a ideia de avaliar não só para medir mudanças comportamentais, mas também a aprendizagem. Portanto, para quantificar resultados, encontra-se apoiado na racionalidade instrumental preconizada pelo positivismo. Então, dentro do contexto que a gente está colocando aqui, o que é a principal crítica nessa forma de avaliar, nessa concepção avaliativa, é que a crítica, a ênfase na técnica em detrimento da aprendizagem significativa ou reflexão crítica. Então, os alunos aprendiam o manuseio, o fazer durante o processo educacional, mas eles não refletiam criticamente perante o que era posto para eles. Então, eles executavam as tarefas, os instrumentos e tudo, mas não, isso era limitado. A terceira concepção que a gente pode estar botando é avaliar para classificar ou para regular. Então, nela, o que a gente vai observar? Que a avaliação como instrumento para classificação e regulação do desempenho do aluno. Não é somente classificar, mas também regular o desempenho. Então, o que a gente observa? A gente observa que nesse primeiro tópico da linha vermelha, as práticas de avaliação são atravessadas por duas lógicas, não necessariamente excludentes, ou seja, elas são diferentes, mas uma não existe sem a outra, porque o que é a função? Tanto de classificar, como também de regular. Então, nós visualizamos uma avaliação de caráter, de função formativa e também somativa. Então, como a gente coloca, a função diferenciá-las, né? Que a função formativa, ela preocupa-se com o processo de apropriação dos saberes pelo aluno. Os diferentes caminhos que percorre, mediados pela intervenção ativa do professor, a fim de promover a regulação das aprendizagens, revertendo a eventual rota do fracasso e reinserindo o aluno no processo educativo. É interessante, mas também vem com ela a função somativa da avaliação, que se relaciona mais ao produto demonstrado pelo aluno em situações previamente estipuladas e definidas pelo professor, e se materializa numa nota. Então, as duas são diferentes, as duas funções, mas estão entrelaçadas nessa concepção de avaliação. E a gente entra com uma curiosidade, porque para Sordi, a diferença reside na posição do educador. Em que posição o educador vai se posicionar? Ou seja, na coragem do professor em assumir a sua titularidade e sua autonomia na definição do que vale em avaliação. Isso é interessante para que possamos estar repensando em que lugar nós nos colocamos dentro do contexto educacional. E a última que a gente pode colocar é avaliar para qualificar. Então, está mais preocupado com uma qualidade da avaliação, em que ela surge a partir da década de 1960 em virtude das críticas às concepções tecnicistas e quantitativas da avaliação. Porque nós sabemos que nessas concepções existe um condicionamento de comportamentos em que não é levado em consideração a reflexão crítica, e é algo que vem a ter essa necessidade na partir dessa década. Então, eles consideravam que os testes padronizados de rendimento não ofereciam toda a informação necessária para compreender o que os professores ensinavam e o que os alunos aprendem. Então, a gente vai observar uma maior aproximação dos professores e alunos e, principalmente, a gente pode ter como curiosidade, como defesa, essa ênfase no processo. Não se possa negar a incorporação da abordagem qualitativa com o avanço na proposta de avaliação escolar. Ele ainda não é suficiente para a reconstrução global da praxis avaliativa. Então, são argumentos que a gente vai colocando e a gente vai alinhando. A gente entra agora nas modalidades, funções e categorias. Então, a gente vai reforçar aqui, principalmente, as funções de avaliação, que são a diagnóstica, a somativa, a classificatória e a formativa, e que permeiam o ato de avaliar. Então, na avaliação diagnóstica, que a gente vai observando a modalidade tipo diagnóstica
em que o professor tem como principal objetivo verificar o conhecimento prévio de cada aluno. Então, tem a função de diagnosticar. Então, a gente se pergunta quando utilizar e quais as finalidades. Realizada antes do processo. Tem como foco sondar se o aluno apresenta os processos, os conhecimentos necessários para que a aprendizagem possa ser iniciada. E o segundo, se ela ocorrer durante o processo, ela é utilizada para identificar as causas das falhas de aprendizagem e possibilitar a implementação de recursos para corrigir. Então, a avaliação diagnóstica ela é muito interessante. Ela prevê quais são os conhecimentos desses alunos assim que chega na nossa sala de aula, assim que chega no início de um módulo, de um curso. Isso é muito importante, a gente ter esse feedback. E vamos para a avaliação formativa, em que a avaliação formativa, a modalidade, você já diz o nome, formativa, então tem que ter a função de controlar, certo? Vamos dizer, vamos se perguntar quando utilizar e quais as finalidades. É aplicar no decorrer do processo de ensino-aprendizagem, servindo como uma forma de controle que visa informar sobre o rendimento do aluno, sobre as deficiências na organização do ensino e sobre os possíveis alinhamentos necessários no planejamento de ensino para atingir os objetivos. Segundo, os fatores endógenos, ou seja, os fatores internos da situação educacional, são levados em conta para proceder à avaliação. Isso é interessante, né? Que antes isso não era colocado antes. Então, na avaliação formativa, ganhou essa função interessante, essa característica interessante. Então, o feedback é determinante para ativar os processos cognitivos e metacognitivos dos alunos, ou seja, você dá o feedback daquela atividade, olha, você avançou nisso, você precisa melhorar nisso, apontar os acertos e erros, e ter o erro também como um ponto de partida para redirecionarmos. Os alunos são deliberados, ativos e sistematicamente envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Então, a gente entra na avaliação somativa classificante porque não tem como deixá-la de não ter essa função. Nós sabemos que nós temos um sistema escolar que necessita de uma nota ao final do processo de ensino-aprendizagem. Então, quando a gente entra na avaliação somativa, a gente observa que a modalidade tipo somativa, função classificar e quando utilizar e quais as finalidades. Tem como função básica a classificação dos alunos sendo realizada ao final de um curso ou unidade de ensino. Classifica os estudantes de acordo com os níveis de aproveitamento previamente estabelecidos. É através desse tipo de avaliação que são fornecidos aos estudantes os chamados feedbacks que informam o nível de aprendizado alcançado. Se este for o objetivo central da avaliação formativa e presta-se a comparação de resultados obtidos visando também a atribuição de notas. Então, não se despede da avaliação formativa dessa função, mas avança ao final a atribuir uma nota, certo? Competência. Gente, quando se fala de avaliação, a gente não pode esquecer de falar de Pernod, entre outros, que vão trabalhar esse conceito de competência. Então, assim, segundo Pernod, competência é a faculdade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos, saberes, capacidades, informações, para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Então, dentro desse contexto, sabendo o conceito que Pernod aceita como competência, o que seria avaliar por competências? A construção de competências, a gente pode pensar assim, que envolve formação de esquemas mentais, conhecimentos adquiridos, tempo ou circunstância. Por quê? Nós sabemos que quando lidamos com o processo de ensino-aprendizagem, nós não podemos desconsiderar o que já o aluno, os conhecimentos prévios que ele tem, os conhecimentos adquiridos, e o desenvolvimento desse tempo ou circunstância são coisas que são necessárias para a formação de esquemas mentais. E a gente avança com currículos e as competências, porque quando você tem como meta esse desenvolvimento dessas competências, está entrelado no currículo escolar, na vivência do dia a dia. Então, o currículo, gente, deve expressar e oportunizar a relação entre a construção do conhecimento e sua reflexão com a realidade. Então, o que a gente pode observar? Trabalho com as competências, agentes envolvidos no processo educativo, trabalho pedagógico integrado, processo contínuo de avaliação. Então, esse desenvolvimento de competências mediante currículo envolve esse envolvimento coletivo, esse trabalho assíduo, constante e uma avaliação também contínua. Então, a avaliação escolar sob a ótica da competência. O que é essa avaliação sob a ótica da competência? Então, a gente vai pensar primeiramente que pensar a educação a partir das bases democráticas e não mais a partir de bases autoritárias. Então, está aberto ao diálogo, à crítica, certo? A avaliação como regulador da autonomia dos autores escolares.
E, por último, identificar as dificuldades existentes no momento de se colocar em prática os processos pedagógicos dos alunos, referindo-se às dificuldades de aprendizagem, e os processos pedagógicos mais amplos, referindo-se às dificuldades de gestão. Então, essa avaliação escolar sob a ótica de competência, ela não é construída no isolamento, no eu, no não. Então, precisa de sistematização, precisa de bases democráticas, uma gestão democrática, de um professor aberto ao diálogo e de alunos que estejam motivados para estar inseridos nesse contexto. Então, dentro desse parâmetro, o que a gente pode pensar? Qual é a melhor técnica, instrumento para avaliarmos? Porque nós temos inúmeras. Então, o primeiro professor tem que ter como base o seu objetivo, sua meta, as condições que ele tem também para avaliar, saber os conhecimentos prévios desse aluno. Mas nós sabemos que, além disso, a técnica escolhida para avaliar tem que ter uma coisa assim que você precisa levantar variáveis que são necessárias e que o professor não pode passar despercebido. Mediante disso, a gente vai apresentar algumas, porque o que a gente pode deixar claro também que o professor avaliar na perspectiva das exatas é um pouco diferente dele avaliar na perspectiva da área de humanas. Por quê? Tem suas especificidades. O professor da área de humanas vai fazer inúmeros cálculos? Não. Então, cada professor vai ter as suas escolhas. Então, aqui, nesse momento, nós vamos conhecer, na verdade, alguns instrumentos, algumas técnicas. Então, instrumento de coleta de dados para avaliação da aprendizagem escolar. Um olhar crítico. Por que a gente tem que ter esse olhar crítico? Porque um instrumento de coleta de dados mal escolhido e executado vai resultar no fracasso daquele ensino-aprendizagem, ou seja, não vai ser significativo e proveitoso. E nós sabemos que o ato de avaliar necessita de ter um processo sistemático, objetivo e que nos dá um redirecionamento para melhor aprendizado. Então, quando a gente trata da prática de avaliação, a gente tem que nos fazer lembrar dos dados dessa realidade e dos instrumentos. Isso é claro. E, levando isso... Então, instrumento de avaliação ou instrumento de coleta de dados para avaliação? O que a gente coloca? Instrumento de coleta de dados para avaliação. Por quê? São recursos empregados para captar informações sobre o desempenho do educando. Existem números, gente, que são a base para a descrição do desempenho. Então, os recursos metodológicos da avaliação requer coleta de dados, qualificação do objeto de avaliação por meio de comparação de sua descrição como um critério e, no caso da avaliação de acompanhamento, intervenção se necessária. Então, o que a gente pode ter como regras metodológicas básicas ao escolher o seu instrumento avaliativo? Sistematização, coerência interna, consistência e comunicação. O aluno tem que estar consciente de como é que os critérios que ele vai ser avaliado. Precisa ter uma sistematização, o feedback, precisa ter essa coerência. O professor trabalhou aquilo, então tem que ter necessidade dessa avaliação. Então, o aluno tem que estar em movimento, nesse esclarecimento, além disso que a gente está colocando. Então, vamos aqui retomar alguns tipos de instrumentos trabalhados. Então, não somente esses que estão aqui, mas tem inúmeros. Nós temos a prova, portfólio, observação, debate, registro, trabalho em grupo, que é muito utilizado, seminários, mapa conceitual, entre outros. E tem números. Eu trabalho também, posso colocar aqui, o júri simulado, também muito interessante. Tem os instrumentos avaliativos, então, nós temos os registros e fichas, debate, então, trabalhos em grupos, seminários, mapa conceitual, que eu uso demais com eles, autoavaliação, que isso é importante, o aluno se autoavaliar, mas também o professor se autoavaliar. Isso é um dos pontos fundantes da autoavaliação, porque eu nunca vou entrar numa sala de aula e está tudo pronto. Eu posso usar o material naquela turma e pode ser que não dê certo na outra, mas que é muito significativo. E a gente vai avançando na nossa aula de hoje para retomarmos a importância do conselho de classe, em que o conselho de classe é o órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa em assuntos didáticos pedagógicos, fundamentado no projeto político pedagógico da escola e no regimento escolar. É o momento dos professores, coordenadores e diretores se reunirem para conversar sobre o aproveitamento escolar dos alunos, a fim de estratégias que poderão trazer melhorias no processo pedagógico. Então, olhando por esse lado, o conselho de classe envolve toda a escola, envolve de uma forma coletiva,
que exige a reflexão crítica para o bem-estar, não somente do aluno, mas de todos dentro do processo de ensino-aprendizagem, porque é isso que nós queremos. Então, o conselho de classe é um dos mais relevantes meios de avaliar de uma forma muito significativa. Então, quais os principais objetivos de um conselho de classe? Primeiramente, procurar entender as possíveis razões do mau desempenho de um aluno ou de uma turma, sem atribuir essa causa a um culpado, porque normalmente o que a gente vê por aí, o professor é culpabilizado pelo mau desempenho. Então, não é assim, né, pessoal? Promover o trabalho em equipe, não competitivo entre os docentes e coordenadores, estimulando a troca de ideias e o bom relacionamento entre todos. Isso é fundante em qualquer relação. Levantar possíveis soluções para o problema, relacionadas a estudantes específicos ou a turmas inteiras, sem desconsiderar o contexto familiar e psicológico por trás dos resultados negativos. Isso é fundante, gente. Não é somente apontar o que está errado, mas também procurar fazer de outra forma para solucionar. Fomentar a autoavaliação constante entre todos os profissionais. Isso, gente, é muito interessante, é uma perspectiva que você não pode abandonar, tem que usar de fato e elaborar novas estratégias ou aprimorar a já existente, para atingir resultados melhores ou manter o bom desempenho geral no futuro. Isso é muito interessante, gente. Buscarmos inovar, buscarmos ir atrás de novas coisas. E nós finalizamos a aula dizendo que o professor pode não se lembrar de todos os seus alunos, mas cada aluno, com certeza, leva por toda a vida um pedaço do seu professor. E quando se trata na questão de avaliação, nós sabemos que o processo avaliativo, quando ele é mal conduzido, ele recai em processos muito traumatizantes para o nosso aluno. Então, vamos rever as nossas concepções pedagógicas mediante avaliação, vamos inovar, vamos fazer a diferença com os nossos alunos para que o ato de avaliar seja, de fato, como diz o Luquez, um ponto de partida para redirecionarmos o processo de ensino-aprendizagem. Obrigada a todos. O nosso tutor vai trabalhar com vocês a última atividade. Espero que vocês tenham gostado da disciplina. E eu venho agradecer mais uma vez. Estudem e até a próxima oportunidade.